E aí, meus caros? Quem é que vai parar esse moleque aqui, hein? Aliás, quem é que vai parar o Barcelona? Os números estão aí, as análises também, e contra fatos não há argumentos, o Barça vive o seu melhor momento na temporada. E mesmo sem Rafinha, que tá com aquele problema no adutor, machucado, ficou de fora dessa partida, deve retornar na próxima semana, isso é informação. Mesmo sem o Pedri, que está no processo final também da sua recuperação, o Barcelona consegue mais uma vitória. Dessa vez a vítima foi o Mallorca, no Camp Nou, 3-0. Gols de Lewandowski no primeiro tempo e no segundo tempo, Lamine Yamal, já vamos obviamente falar um pouquinho mais dele, e Marc Bernal, que entrou para fechar a conta e passar a régua. O Hans Flick deve estar muito feliz por alguns motivos. Talvez o principal deles é que o time não tomou gols, tinha tomado nos últimos jogos, nos últimos 3 jogos, e volta a passar uma partida sem sofrer gols, o que é muito importante, apesar de alguns sustos, e esses são recorrentes e tal. Mas o Barcelona mostra que depois daquele jogo emblemático contra o Chelsea pela Liga dos Campeões, o 3-0, o Barça engatou realmente uma sequência impressionante, tá? Se não fosse aquele jogo contra a Real Sociedad, que o Barcelona jogou mais fora de casa e merecia inclusive a vitória pelas chances que criou, né? Brigando aí, lutando tapa na cara com o XG na temporada, o Barcelona teria um retrospecto muito bom nos últimos 18 jogos. Aliás, já tem um retrospecto muito bom, mas seria impecável, né? Estamos falando de 18 jogos, 17 vitórias e apenas uma derrota. Derrota essa que o Barcelona mereceu a vitória. O Barcelona tem 99, chegou com esses 3 gols, 99 gols na temporada em 36 jogos, é um dos principais ataques da Europa, fica atrás, obviamente, do Bayern de Munique, que já ultrapassou a marca dos 100 gols nessa temporada, e vive realmente um caso de amor com esse moleque Lamine Yamal. Eu quero abrir o vídeo novamente falando sobre ele. Acho que é o terceiro, quarto ou quinto vídeo que eu vou abrir falando sobre Lamine Yamal. Nos últimos 5 jogos, 5 gols. Chegou a 40 gols com a camisa do Barcelona e chegou a 15 gols nesta temporada. 10 gols só em La Liga, um dos jogadores mais jovens, né, com 18 anos aí e um pouco mais de 2 meses, um dos jogadores mais jovens a bater essa marca de 10 gols em uma mesma temporada em La Liga. São números impressionantes, passou o Maradona recentemente em número de gols com a camisa do Barcelona e num momento muito bom da temporada, né? O Lamine Yamal, ele consegue ser influente em várias ações do jogo, com bola e sem bola. Eu tenho a impressão que esse moleque não joga só para ele. E isso é muito bom, porque quando você é um cara fora de série, quando você é um craque, quando você tem a capacidade de resolver, e eu acho que ele chegou a 100 dribles completados nessa temporada, melhor driblador em termos de números e acertos nesse quesito das 5 melhores ligas europeias, quando você tem essa capacidade, a tendência é você querer resolver tudo sozinho. É você chamar o jogo, é você ser egoísta. E me parece, até pelo número de assistências que ele tem, até pela forma como se comporta em campo, e se os outros aproveitassem mais as assistências que ele fornece, o Barcelona teria mais de 100 gols certamente nessa temporada. Por tudo isso, eu vejo um Lamine Yamal pensando muito mais no Barcelona do que propriamente se ele fez um grande jogo, se ele fez gols, se ele deu assistências. Eu acho que o Barcelona tem um jogador prime que joga para o time. E isso faz diferença. Muitas vezes você tem um jogador desse nível que joga só para ele. E para mim o Lamine Yamal joga pelo time. No final do jogo ele tava dando pique para marcar a saída de bola do adversário, cara. Algo que talvez ele não fazia algum tempo atrás. E também mostra como fisicamente ele está mais consistente nos finais das partidas. A gente lembra que recentemente, com o problema da pubalgia e tal, ele caía, até pela idade, né? Porque um moleque dessa idade, a tendência no final dos jogos, e aí não só o Lamine Yamal, mas no aspecto físico mesmo, fisiológico de um moleque que acabou de completar 18 anos,
é cair fisicamente, é cair de rendimento no final das partidas. E eu estou observando cada vez mais que o Lamine Yamal no final, na reta final das partidas, cada vez mais influente e cada vez mais fisicamente bem, até para fazer esse pressing que é tão importante no jogo do Hans Flick. Então, mais uma vez o Lamine Yamal foi importante. Não foi o jogo mais brilhante dele nessa última sequência de 2026, né? Quando ele ligou aí o acelerador na temporada. Eu acho que ele fez jogos mais brilhantes do que esse, mas mais uma vez foi influente. E o gol dele é muito bonito, né, cara? É um gol de repertório de quem tem um belo chute de fora da área. Inclusive, é um gol que mostra que o Lamine muitas vezes não pode ficar escanteado pela direita e tem que atacar o corredor central, aquela zona de finalização, porque ele tem um belíssimo chute. E dessa vez não foi o chute tradicional dele em arco. Ele corta o marcador e bate, quebra o pé um pouco e bate no canto do goleiro. O goleiro nem consegue pular porque não estava à espera de um chute tão forte e tão colocado naquele canto. Enfim, um belíssimo gol que mostra uma fase espetacular desse moleque. Ainda bem que ele voltou a esse nível, né? Tinha gente preocupada, né? Falando, será que foi só uma grande temporada, a última, aqueles últimos 6 meses mágicos? Será que alguém se enganou? Não, ele voltou. Ele voltou e voltou muito provavelmente para ficar, né? Pois bem, vamos falar do jogo um pouco. Primeiro tempo, achei que o Barcelona entrou sonolento, especialmente na marcação, na transição defensiva. É óbvio que o Barça ia ter mais bola, é óbvio que o Barça ia ser dono do jogo em casa, enfim. Mas o Mallorca conseguiu emplacar uma marcação muito bem feita, especialmente no corredor central, com os homens de armação do Barcelona. O Dani Olmo pouco fez, o Firmín pouco fez. E o Barça sofria com a bola longa invertida nas costas do Koundé. O Koundé fez um péssimo primeiro tempo. A nível ofensivo foi ruim, mas a nível defensivo estava perdidinho, errando passes, errando a approach, errando o tempo de bola. O caminho das pedras para o time do Mallorca era exatamente as costas do Koundé, e com isso chegou 2 ou 3 vezes com perigo até os 25 minutos do primeiro tempo. Tava um jogo esquisito, meio perigoso para o Barcelona, porque não estava conseguindo achar o caminho do gol para finalizar com qualidade, não estava conseguindo acionar o Lewandowski, o Lamine Yamal também não estava se dando muito bem ali no 1 contra 1, e estava sofrendo defensivamente. Entretanto, o Rashford começou a ligar no jogo. Vamos fazer um parêntese aqui, porque eu vi muitas críticas nos últimos jogos do Rashford perdendo muitos gols, e é verdade que ele não é um primor de acertar e de eficácia. Mas a verdade é que eu não entendo, com os números que o Rashford tem, com a qualidade que ele tem em alguns jogos especialmente, eu não entendo a proporção das críticas ao Rashford, assim. É um reserva, cara. Não tem como você ter um jogador com os números que ele tem, reserva dessa qualidade, e que hoje foi fundamental contra o Mallorca para desbloquear o jogo, assim. A bola ia nele e ele percebeu, fez a leitura que tinha que ser para 1 contra 1, cortando para o meio e batendo, cortando para o meio e batendo, ou às vezes indo para a linha de fundo e tentando municiar. Ele foi uma perturbação na vida do Mallorca defensiva, e tanto que o primeiro gol sai exatamente com essas ações ofensivas, cortando para o meio, bateu, a bola resvala na defesa, acho que bate no Dani Olmo, conta como assistência, e o Lewandowski com um bom trabalho ali, tirando da marcação, parecia que estava na cozinha da casa dele fazendo um bolo, com muita tranquilidade, fez mais um gol importante para o Lewandowski, que acumula bons números, apesar de não estar sendo uma temporada tão fácil assim para ele, brigando aí com o Ferran pela titularidade. Depois do gol, desbloqueia um pouco o jogo. O Barça começa a ter mais oportunidades. No segundo tempo tem bola na trave. O segundo tempo é totalmente do Barcelona, com mais de 80% de posse de bola nos momentos cruciais. Consegue achar o segundo gol, mas já estava merecendo. Muitos escanteios para o Barça criando oportunidades e se defendendo melhor na transição. Eu não sei o que o Hans Flick faz no intervalo, mas já não é a primeira vez que o Barcelona entra dormindo no primeiro tempo em alguns aspectos e volta numa outra pegada, numa outra rotação. Assim, acho que o Hans Flick realmente é um cara de mexer com as estratégias, taticamente falando, mas também mexer com um pouco do brio dos caras no intervalo. E ele conseguiu fazer isso. O time voltou muito mais concentrado, tomando decisões melhores,
e aí consegue fazer o gol com o Lamine Yamal, e depois substituições, descansa alguns jogadores, o Marc Bernal também faz um belo gol, né? Lançamento, bola longa, tem tranquilidade para cortar, a bola ainda desvia no defensor e 3-0 aí. Então, sinceramente, um bom jogo do Barcelona, um jogo que coloca o Barça agora com 58 pontos face a 54 pontos do Real Madrid. O Real Madrid tem uma deslocação difícil contra o Valência, fora de casa, e veremos porque esses 4 pontos podem ser uma gordura interessante caso o Real Madrid tropece. Coloca uma pressãozinha no Real Madrid e faz com que o Barça não perca nesse final de semana de maneira nenhuma a liderança da competição, né? Então, importante porque na sequência tem Atlético de Madrid pela Copa do Rei, vai ter aí um mês de março com Liga dos Campeões, com muita coisa para acontecer, e essas gorduras, se o Barça acumular, aí sim a gente vai ver lá na frente o quão é importante, especialmente para aproveitar o momento do Real Madrid, né? Momento instável do seu rival, com lesões, com tudo que está acontecendo na capital espanhola. Barcelona também, só para a gente terminar, uma nota importante, se desvencilhou de forma muito inteligente nesse momento da tal da Superliga, né? De vez já informou o comunicado que está fora dessa barca do Florentino Pérez, o que é muito bom institucionalmente para o clube, o que é muito bom para o clube com as relações da UEFA. Não vai pagar €1 por isso, tinha uma cláusula de saída sem pagar €1 por isso, então acho que é mais um acerto do Laporta, né? E mais uma informação importante, o Barcelona está muito está muito próximo de conseguir a licença para ter aí os seus 60 mil torcedores, a licença 1C, os 60 mil torcedores dentro do Camp Nou, né? Deve acontecer, inclusive, ainda neste mês de fevereiro, é a expectativa do clube. Então veremos, nesse momento, uma rotação muito positiva para um Barcelona, que ainda vai ter de volta Pedri e Rafinha. O Barça vive uma lua de mel com a equipe.